Fala pessoal, tudo bem? Estamos começando hoje o podcast Alma de Dentista e com uma galera aqui especial da odontologia, um pessoal que faz história na odontologia frequentemente, tem uma doação à nossa arte, ciência, profissão. E eu apresento aqui Oswaldo Scopin, meu amigo, meu veterano de FOP Unicamp, Ronaldo Irata. Já foi meu cliente, é um brother, hoje a gente bate muita ideia. E Felipe Rossi, um cara que me inspira muitos na odontologia. Então tem uma mesa bem legal para bater papo, para falar um pouquinho dos perrengues, né, da odontologia, né? Dos problemas da odontologia, do que a gente imagina que vai rolar e onde a gente vai se encaixar nesse novo momento que a gente está vivendo, que é turbulento, que é cheio de nuances, cheio de coisas diferentes, talvez até numa velocidade muito maior do que a gente consiga acompanhar. Eu sou bem da teoria do caos, assim, né? Eu acho que é muito difícil prever as coisas, não é nossa ideia aqui fazer previsão e nem conceito de verdade, mas colocar um pouco da experiência de cada um que a gente pensa. Então, nesse primeiro tema, eu coloquei um tema que me preocupa, porque eu acho que já me preocupa em termos de sociedade, que é a educação, né? Como base de tudo que a gente faz. E se a gente falar de odontologia sem falar de formação, a gente já está cometendo um erro de saída, né? Já estamos ignorando a questão da própria da formação do profissional, da pessoa, da moral, do que tem ali envolvida, e tudo vem na consequência depois. Então, aquele cara, tipo, me formei, e agora, né? Sou dentista. O que esse cara vai esperar dessa odontologia que está surgindo? E para inspirar a gente, eu separei aqui um texto que está no meu livro que eu fiquei impressionado nas pesquisas que eu fiz, assim, da odontologia e tal. E vi um cara, Francisco Aya, que escreveu uma coisa, e é impressionante a época que ele escreveu. Então, eu vou ler, vocês vão falar para mim se vocês acham que isso está ainda atual, né? Eu vou falar depois o ano que ele escreveu isso. No ensino odontológico, nosso ensino odontológico é ainda deficientíssimo, para não dizermos quase nulo. Não obstante o trabalho ingente de meia dúzia de ilustres colegas que nesses últimos anos não medem esforços e sacrifícios para nos elevar à posição a qual temos incontestável direito, seja pela soma enorme de responsabilidades com que acarretamos no exercício criterioso de nossa profissão, seja pelos benefícios de valor incalculável que a cirurgia dentária presta à humanidade. Qualquer indivíduo de mediano saber sabe reconhecer o valor de um bom dentista, não lhe repugnando. Porém, amesquinhar ou antes pretender ridicularizar a categoria inteira quando um dentista pouco escrupuloso comete leviandades ou falta, que por comuns nas outras profissões ou pela sua insignificância passariam por completo despercebidas. No nosso fraco entender, a causa única do estado anárquico da odontologia no Brasil, a nossa dependência vergonhosa do poder estranho, encontra-se exclusivamente no curso preparatório do cirurgião dentista. Nele reside todo o grande mal. Feita a reforma conscienciosa do curso preparatório, realizado sua consciência natural e lógica, a remodelação completa do curso superior, e em poucos anos assistiremos o ressurgir espantoso da odontologia no Brasil, sua completa emancipação. Conseguir diploma de cirurgião dentista no Brasil é tão fácil quanto difícil é se fazer uso dele com critério e proficiência. Francisco Aya, professor da cadeira de odontologia da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, 1910. Eu li essa parte do livro, eu lembro dessa parte. Só que eu vou afirmar que o problema não é o problema anterior. Nosso problema é de educação básica. Nosso problema hoje da odontologia não é o curso de odontologia. É o colégio que foi feito, é a formação dentro da família. Acho que todos vamos concordar. Porque se você pega o aluno de graduação hoje, principalmente das particulares, nada contra as particulares, mas a particular em especial, você vê que o nível de formação de base é muito ruim, geral, de escrita, de redação, de interpretar um texto. Existe uma incapacidade hoje de se interpretar um texto. E isso vem de antes, vem da base. E, consequentemente, a odontologia, ela acaba absorvendo esse problema. Então, o problema não é o curso de odontologia, porque os nossos professores hoje, não sei se você concorda comigo, os meus professores foram piores
do que os professores são hoje. Foram muitos piores, a maioria deles. Por exemplo, os professores hoje, você pega os alunos que formaram na Unicamp, fizeram mestrado, doutorado, especialização, são professores melhores do que foram os meus professores. Então, o problema não é tanto a graduação, o problema é anterior. E eu acho que existe um problema realmente dessa questão. E ser dentista não quer dizer muito, vamos falar a verdade? A gente fala, sou dentista, e agora? Como se você tivesse feito um curso de medicina, uma residência em cirurgia cardíaca no exterior. Formar em odonto não é muito. Vocês sabem, porque é fácil. Não, terminar a graduação realmente não... Hoje não diz nada. Você recebe no Instagram assim, formei Irata e tal, e agora eu já sou dentista. Fala, você tá no começo do começo. Você tem um monte de coisa ainda. Não é muita coisa, você não sabe nada. Quando a gente forma em odonto, a gente sabe pouquíssimo. Mas que não sabia nada na década de 90 e continua não sabendo nada. Porque, na verdade, e também, por exemplo, você pega o texto de 1910, daí você vai para... Vem a década. Se pega hoje, se você pagar a data e ver o currículo de uma faculdade de odontologia hoje, você não sabe que ano é. Você pode falar que é da década de 70, é igual. Você pega na parte de restauradora... Os caras continuam ensinando, os caras, que eu digo nós, né? Porque a odontologia como um todo. O programa de odontologia continua ensinando a mesma coisa que a gente aprendeu. Eu vou contar uma coisa mais engraçada. Isso é absurdo. De materiais dentários. Não sei se você tinha isso na lista de material. Espátulas plásticas John. Sabe que vinham 3 espátulas? Eu tive. Você coloca na autoclave, ela derrete? A minha era verdinha clara, assim. E ela tá na lista até hoje. Sabe por que ela tava na lista? Porque a gente usava essa espátula para manipular a Daptic, que era pasta a pasta. Ou seja... E a partícula de carga era quartzo, não podia ser metal. A lista. E até hoje tá na lista e ninguém sabe o porquê. E até hoje tem faculdade que fala que resina você não pode manipular com espátula de metal. Falam isso. Opa! É verdade, Não pergunta isso em curso de resina pra você? E vem do Adaptic. Ou seja, então ainda tem um problema dentro das universidades, da faculdade, do currículo. Mas eu acho que vem dos professores mais velhos. Mas contra a idade. E aí, indiferente se é particular ou se ela é pública, sim, né? Acho que nem estamos discutindo. Em especial as públicas, até mais das públicas. Hoje talvez mais das públicas. Né? Talvez mais das públicas. Por que eu tenho uma impressão, por exemplo, você vai nos Estados Unidos, você está nos Estados Unidos, você está lá em Nova York... me dá uma sensação sempre que a universidade é o celeiro do conhecimento mesmo, né? O americano, ele tem isso. O cara é deputado, depois ele não é mais deputado, ele está na cadeira de uma universidade. Aquilo tem uma representação social, né? Estar numa cadeira. E aqui, por que os grandes profissionais não estão mais ligados à universidade? Não, mas lá, eu vou ser sincero, existe o respeito e o status do professor. Sempre existe. Todo lugar que eu vou me tratam como professor, no banco, eles me tratam muito diferente. É um estado social... É um estado social geral. Geral. Mas os grandes profissionais, não vou dizer os grandes profissionais, mas os que ganham mais dinheiro, eles querem ir para a privada, para a clínica. Eles não ficam na universidade. Então, quem está na universidade hoje são os estrangeiros, os talentos estrangeiros e os americanos mais velhos. Entende? Mas o que eu percebo é que ainda existe nos Estados Unidos a questão da universidade, como tem poucos cursos e é mais difícil de acessar, existe o status da universidade como universidade, principalmente as tradicionais. Você ser um aluno de uma universidade tradicional, como foi a Unicamp, hoje em dia não tem o mesmo impacto do que tinha em 70, 80. Verdade? 80. Que era muito status. 80. 70 os compinhos. E nos Estados Unidos existe isso ainda. E ser professor de uma universidade tradicional é muito, muito relevante. Mas vem de toda uma base de educação dos alunos. São alunos mais velhos, fizeram college, fizeram mestrado, tem 23 anos na média quando entram. E eu, quando termino uma aula, são 370, 80 alunos por turma. E eles pagam, é o segundo curso mais caro dos Estados Unidos. O primeiro é USC, na Califórnia. Mas a Universidade de Nova York é 130, 140 mil dólares por ano, por aluno, vezes 380 alunos. E você tem que pagar para morar ainda, tem tudo. Fora o housing. Mas eu termino uma aula, eles me agradecem. Os alunos me agradecem. Me mandam mensagem. Professor, eu queria agradecer pela aula de hoje, foi fantástico. Quando eles vêm falar comigo, eles pedem licença. Professor, posso te perguntar uma coisa? É uma educação.
Você tá voltando para aquilo que você falou lá no início, né? Sobre a educação. A base. A base. E o aluno também, o americano, não sei, né? Você pode falar melhor. Ele, dentro de uma universidade, ele troca com vários cursos, né? Acho que a pessoa ali, ela se comunica, acaba aprendendo muita coisa fora da odontologia. Ele não fica fechado naquela bolhazinha pequenininha, só falando de universidade. Isso, eu também acho que isso é um pouco diferente. Eles valorizam muito, o Scopin sabe, eles valorizam muito aqueles não intercâmbios, são projetos, né? Aquela vida, a vida universitária, entendeu? A vida universitária é importante. Você dá valor para participação em esporte, participação cultural. Eles querem viver perto, não é? Uma coisa, quero sair logo daqui. Eles entram com a ideia de curtir o momento, de saber que aquilo lá é um investimento para eles aproveitar ao máximo tudo que pode ser tirado daquilo. O aluno ele é estimulado a ter o study club, grupo de estudos, todos são estimulados, tem vários. É impressionante, isso tem em toda a universidade. A universidade tem um study club de Instagram, perfil de Instagram, que eu sou o professor, mentor, no sentido mentor. Tá errado isso aí. Influenciador. Eu falei pra eles assim. Sabe o que eu falei pra eles? Eu acho que eu não sou a pessoa certa pra você. Eu sou o contrário que você tá pensando. Não, mas a gente quer que você seja, tudo bem. Eles têm um outro study club que é interessante de jewelry, joias, odontologia e joias e tal, artistas, etc. Ou seja, é uma mente aberta. É uma mente preparada para receber, mas todo o processo também é para ele ter essa receptividade, é para ele receber essas coisas todas. Hoje, se a gente pensar isso num paralelo Brasil, né? O que a gente poderia esperar de bom, né? Numa reformulação de currículo, uma reformulação de conduta, quando você coloca que uma faculdade está a 130 e poucos mil dólares por ano, você tem, obviamente, já um aluno que está indo para essa universidade que passou, com certeza, pela melhor formação, análise de currículo, etc. Nós não temos análise de currículo do que a gente fez antes, né? Não interessa, a nossa vida regressa no estudo. Teria que mudar todo um sistema. Mas hoje, do jeito que está no Brasil, considerando a realidade que a gente tem, o que poderia mudar? Vou falar uma coisa radical. Vai tá no espaço para isso, mas... Como não existe uma possibilidade de limitar o número de faculdades ou você controlar melhor a qualidade, eu acho que vai ter que controlar a qualidade da saída do aluno. Número 1. Como faz direito. É um absurdo. Não é absurdo não, cara. Acho que todo mundo concorda com isso. Tem que ter, sociedade agradece, tem que ter um controle. Sociedade agradece. Tem que ter um controle. E número 2, o que tem que ter um controle, como tem nos Estados Unidos, do dentista formado. Que ele é obrigado a fazer X pontos por ano para manter o CRO, por exemplo. Esse X pontos pode ser feito com uma especialização. Com um congresso. Com 10 congressos ou com um aperfeiçoamento, mais não sei quantos eventos. E eles vão ganhando o CE, o Credit Education, para manter o registro. O dentista, ele teria que ser obrigado... Isso fomentaria não só a qualidade da odontologia, mas as boas escolas. Porque nem toda escola seria apta a dar o CI ou o crédito. Porque se for nessa esquina ali, tem a escola do meu consultório, eu faço uma escola Ronaldo Irata. Não, mas não, né? Não, na USP, lá eles dão o crédito. E para manter os créditos, fomentaria o bom curso, entende? É que agora acho que vai ser um pouco difícil fazer essa prova, né, cara? Que todo mundo migrando para harmonização facial, as pessoas na graduação, Você cara. Você jogou um tópico muito... Como é que você vai fazer essa prova, cara? A pessoa falou, mas eu não vou mexer com dente, eu quero me formar só para fazer rosto. Você fez odonto por quê, mano? Nem faz odonto, então, pô. Não precisa nem teria que fazer a prova para isso também. Né? 4 anos, óbvio. Mas quem faria essa prova? Não, mas tem uma coisa de tempo que a gente tem que ver. Odontologia, na década de 90, me formei em 90. Era o quê? Periodontia era raspa, lisa, né? Acabou a periodontia. Ortodontia você não fazia na graduação, concorda? Você fazia só aparelhinho de roller para contenção lingual e dobrar fio. Colar no cartão. Não é verdade? Prótese era o quê? RMF, núcleo metálico fundido, metalocerâmica, PPR e dentadura. Acabou. Endodontia só tinha lima... anterior, né? Só de anterior. Acabou. Então o ponto é, na década de 90, agora você olha o que era odontologia naquela época, agora você olha a odontologia hoje. Cara, você pega a periodontia, tem tudo. Cirurgias. Tem cirurgia, recobrimento, tudo. Então a odontologia virou uma hiper especialidade.
Ela tem um monte de especialidades que cresceram tanto dentro dela que é impossível se aprender em 4 anos. Por isso precisa de um tipo de regulamentação de qualidade na saída. Tipo, o cara sai, tudo bem, você se formou em odontologia, você pode fazer ROF? Minha opinião pessoal também. As pessoas me odeiam quando eu falo isso. Não. Você não poderia fazer. Quem se forma não pode fazer. Quem se forma tem que fazer o quê? Curso de anatomia cirúrgica da face, tem que fazer curso de anatomia, tem que fazer curso de farmacologia avançada, porque você está injetando alguma coisa. Claro. Pô, tem não curso de final de semana. Tem um amigo meu que fez pediatria a vida inteira. O consultório está indo mal, vai fazer ROF. O cara não dá anestesia há 15 anos, pô. Daí vai falar, não, mas dentista conhece a face melhor de todo mundo. Quanto de face você estudou na faculdade? É discutível, Isso entraria a alguma mas coisa para fazer essa uma linha de raciocínio, ó. Não, mas olha terminar a linha de raciocínio. Você terminou 4 anos na faculdade. Quero ser endodontista. Beleza. Vai fazer endodontia. Até então, você é um dentista. E daí eu vou falar para você. Dentista de 4 anos é técnico. O cara não tem condição de fazer uma ortognática. Não tem, cara. Não dá. Isso. Imagina. Não tem condição de fazer endodontia complexa. Então, quando a gente assumir essa... Aquilo que você pôs na revista Dental Press, quando tirar esse ímpeto de super dentista, que a gente pode tudo, porque a gente tem um diploma de cirurgião dentista, que a gente estuda... Não, você não estuda melhor. Você pode estudar melhor. Então, você quer fazer ROF? Vai fazer tudo isso. Depois de 4 anos fazendo esse monte de curso, você faz uma prova de certificação, por uma associação, o Conselho Federal, seja o que for, e depois de 4 anos, depois de você estudar, você faz seu especialista em ROF. Agora, curso, meu amigo, curso de 3 dias, a primeira geração, tem um monte de dentista fazendo propaganda, eu faço ROF há mais de 15 anos. Eu falei, então você trabalhava em legal até antes? A especialidade existe há sei lá quanto, entendeu? Então tem umas coisas que a gente... Quando eu escuto, eu falo, não, acho que eu tô num universo paralelo, eu tô num outro mundo, porque não é esse que eu tô vivendo. Então o ponto é, a gente tem que assumir que os 4 anos somos ignorantes. Mas assumir isso dói, né? E as pessoas não querem assumir isso. Esse é o ponto. Essas coisas que você tá trazendo aí, levantando, as pessoas não querem. No estado de São Paulo, cara, a gente vive com medo, não vive? O mundo sempre tem medo de tudo. Mas se você tiver medo de tudo, você não sai de casa, você não faz nada. Você sempre tem que ter medo das coisas, só que você tem que encarar o medo. Eu tenho medo de fazer ROF? Eu tenho. Não faria. Mas se eu também, quiser fazer, eu volto, estudo, perco o medo e tenho... E daí eu viro o super dentista. Mas ninguém quer olhar pra dentro, né? Esse é o ponto, né? Não, cara? por exemplo, Esse e hoje é todo mundo quer criar um protocolo. Vou dizer, o ROF em especial, mas quero criar um protocolo. Quantos casos você fez? Fiz 2 casos, 3 casos. Dá certo no meu consultório. Não, dá certo no meu consultório. Essa é a melhor frase. Protocolo de atendimento. Não tô entendendo, entendeu? E eu acho que vem da base, vem lá de trás, lá do pai, da mãe, da educação, vem longe. Felipe, o cara chega para você, que nem chegar, vou perguntar para todo mundo aqui. Me formei. Qual é a sua... O que você falaria para esse rapaz? Dica? Uma dica, um conselho, filho chegando para você, fala, pai, formei agora odonto, o que eu devo fazer? Pegando esse gancho, a gente estava no CIOSP esse final de semana, umas 3 ou 4 pessoas vieram falar para mim que entraram na odontologia por minha causa, cara. Quando a pessoa falou isso, me deu um... Não, é verdade, porque a gente carrega uma responsabilidade. Sim. Que você fala, cara, será que essa pessoa vai se dar bem? Será que é isso mesmo que ela quer? Ou se ela imaginou, criou um filme na cabeça dela de que, pô, será que ela vai me xingar pro resto da vida? Então, cara, e isso me deu um negócio, assim, sabe, de responsabilidade, etc. Mas eu falaria o que eu falo pra todo mundo, cara. Estuda muito, porque é uma corrida. E os bons são aqueles que pelo menos as pessoas que eu admiro, são grandes estudiosos, a galera que corre atrás mesmo da informação. O que acontece é que essa nova geração quer um caminho muito rápido, quer cortar caminho. E, cara, na odontologia não dá pra você cortar caminho. Preguiça da curva de experiência. Não tem tempo, não quer... Aliás, ter tempo tem muito mais do que a gente, né? Mas não quer esperar esse tempo. Então estuda, se prepara, porque é uma guerra. A gente sabe disso, essa disputa por espaço dentro da odontologia é brutal, cara. A gente tá falando de quantas universidades? 600 que saíram uma reportagem, não sei se é isso mesmo. 22. A gente tá falando... Pois é, tem uma universidade do lado do meu consultório que tem 2.000 alunos de odontologia, cara. Então, assim, pô, o que vai fazer você diferente dos outros? Estudar e ser ético. Eu acho que quando você faz a coisa da maneira correta,
Eu acho que não tem como você, em tudo que você faça na sua vida, sendo um pedreiro, sendo um dentista, sendo, sei lá, um garçom, alguma coisa, se você se dedicar para ser o melhor, pelo menos é o que eu acredito, e não é isso, não tô vendendo curso de nada, eu de fato acredito nisso, que se você for bom... Buscar competência. Claro, você tem que buscar ser o melhor, de repente você não vai ser o melhor, tá? A gente tá falando, aqui tem 2 dentistas muito experientes, 2 caras que eu admiro muito tecnicamente, e assim, talvez você não chegue no nível do Scopinho, do Hirata, e falo isso tranquilamente, mas você pode ser sim um grande dentista para o seu paciente, um grande clínico geral, etc. Mas buscando informação, cara. As pessoas que acham que vão cortar caminho são os primeiros a morrer. Você acha, Scopinho? O que você falaria? O que eu falaria? Eu falo assim, primeiro veja se você gostou mesmo de ser dentista, entendeu? Certo? Você tinha 4 anos, a pessoa tinha 4 anos e falou, não gostei de nada que eu fiz em 4 anos. Falei, cara, mas é outra coisa. Mas fazer um curso de mágica. Você é um dos caras que falou uma vez pra mim no próprio live que a gente fez. Você disse que quando você saiu não era aquele tesão. Quando eu me formei, eu falei, vou fazer o quê? Eu perguntei pra mim. Falei, cara, vou fazer o quê? Não tinha dinheiro pra especialização, não tinha nada. A tia de um amigo meu, que tem um hospital em São Bernardo, me convidou pra fazer estágio de cirurgia. Cara, você não fala assim, o que eu escolhi? Eu falei, não. Foi a única opção que eu tinha. Então, essa opção, eu peguei essa opção. Eu tentei. Não gostei, saí. Voltei para a área que eu gostava mais da odontologia, que era a parte de restauradora, e daí o caminho vai se ajustando. Mas assim, essa ideia de que você nasce para ser dentista, que a paixão vai ter... Cara, a gente sempre fala isso, não existe. Não. É uma pessoa se colocar numa posição de divindade, sabe? Eu nasci para ser dentista. Nasce para ser dentista, né? Como você pode escolher isso? Desculpa, assim, mas ninguém fala assim, a pessoa, se eu nasci para ser dentista. Quem te falou isso? Quem apontou o dedo para você? Você não Romário falando, né? Deus falou comigo. Papai do céu pôs o dedo em mim. Eu sou o cara, pelo amor. Você acha que é esse caminho também, lógico, eu acredito que você concorda, do estudo, da formação, da busca do conhecimento, mas imaginando uma situação hoje prática, né? Porque assim, você sai, é o que você falou, não tenho grana, vamos fazer da parte prática. Às vezes você não tem condições, eu não tive condições de fazer. O meu caso foi parecido com o teu, eu entrei numa clínica, fui trabalhar dentro de uma clínica, eu queria fazer pediatria até. Daí um cara falou, não, aqui você vai fazer cirurgia, que ninguém faz. Quer dizer, escolheram a área para mim, era o que dava para eu fazer. E o mercado te leva um pouco para isso também, porque você tem que pagar contas, tem que não sei o quê. A maioria dos estudantes não tem uma família para ficar bancando toda uma formação de pós-graduação. E você sabe que essa é a explicação que eles dão, assim. Quando a gente questiona, eu falo alguma coisa sobre isso, a maioria fala, cara, investi 4 anos, 5 anos em estudo, pagando geralmente faculdade particular, quero recuperar o dinheiro. Eles falam isso, que eu preciso trabalhar, preciso ganhar dinheiro, é muito fácil falar da sua posição. Eles te colocam como se você não tivesse passado dificuldade. Eu também, eu fazia endo, hoje eu nem toco em canal. Comecei porque era a única oportunidade que eu tinha. Me falaram, você precisa fazer canal, tal. Eu já tinha feito a graduação, fui monitor, comecei fazendo endo. Hoje eu nem faço endo mais. Porque lá aqui tem uma coisa legal, que é próprios estagiários, né? Que a gente, na época, ela até falou, você acha que esse é um caminho colar numa clínica, num cara que sabe fazer, ficar olhando? Eu falo bastante, né? Eu falo bastante até no Instagram sobre isso, porque eu falo, eles me perguntam muito, não tenho dinheiro para fazer curso, eu não sei o que fazer, faz estágio? Faz estágio, bate na porta da pessoa. Mas aí vem o outro lado. Eu fiz muito isso, fiz muito estágio. De graça. De graça. Fazia tudo. Quanto você paga, fazia tudo. E hoje eles querem buscar um estágio, querem ser remunerados. E eles reclamam para mim. Eu fui pedir um estágio tal, remunerado, e eles me pediram para lavar instrumental. Você lavaria? Eu falei, nossa, lavei tudo. Lavei chão. Lavei 4 anos sem secretário, eu trabalhei 4 anos sem secretário, fazendo tudo, embalava tudo. Daí você fala isso pra alguém, o cara não quero ser dentista, então. Eu falei, Então tem um tópico para um próximo podcast, que você vai pensar sobre isso, vai analisar, mas é verdade. Os jovens, em especial, hoje, eles acham que não vão envelhecer. Com toda essa febre de rejuvenescimento, anti-aging, facial, ROF, etc. Ele não consegue se imaginar velho. Ele acha que sempre vai ser jovem. Consequentemente, ele não tem tempo, assim, ele não vai esperar um tempo. Ele tem que ser agora. Ele acha que o agora vai durar para sempre. O que ele é hoje é o que vai ser. Então, ele quer tudo muito rápido. Ele não quer esperar 10 anos, 15 anos. Ele quer que seja agora. E ele não acha que vai envelhecer, vai ter isso, vai ter... Não, ele acha que tem que ser agora. E esse é um problema social, né? Não é um problema do odontologia, é um problema de todos. Uma ansiedade. Então a pessoa não está disposta a fazer o que eu fazia, porque eu estava disposto, na minha cabeça, você sabe como eu sou, né? Eu sou
obsessivo compulsivo, tenho transtorno, né? Então eu tinha um plano traçado. Quando eu formei, meu plano era assim, especificamente era assim: eu preciso tentar pagar minhas contas por 5 anos. Empatar. Preciso tentar empatar. Se sobrar dinheiro, vou gastar e fazer um curso, vou comprar foto, vou comprar alguma coisa. Depois de 5 anos, começar a ganhar. Então, aí dos 5 aos 10 eu comecei a ganhar um pouco mais. Dos 10 pra frente eu realmente ganharia. Esse era o meu plano. Mas nesses 5 anos eu tinha um planejamento que era assim: primeiro ano, R$1.000 por mês, na minha cabeça, né? Certo. Ganhar 1.000 por mês. Mas, pô, 1.000 por mês não paga nem teu aluguel. Tá, mas eu sei. Mas meu plano é isso: 1.000 por mês de salário. Segundo ano, 2.000. Terceiro ano, 3.000. Quarto ano, 4.000. Quinto ano, 5.000 por mês. Que sobraria um pouquinho pra fazer alguma coisa. Dos 5 aos 10 eu comecei a ganhar um pouco mais. Dos 10 pra cima daria uma PG, que foi o que aconteceu. Então eu tinha um projeto mental, assim, traçado num papel. E eu falava assim: o que eu tiver que fazer, eu vou fazer. O que tem que fazer? Eu vou fazer. Então isso era muito claro pra mim no começo já. E talvez as pessoas não queiram mais esperar 10 anos pra ser feliz, sabe? Tipo, porque eu não era feliz, vamos falar a verdade. Era legal ser jovem, mas não era legal. Não era legal porque eu não era feliz. Tipo, eu não ia pras Maldivas. Cara, então, mas assim, você está imaginando, cara, que veja como é uma falta. Quem vai terminar uma faculdade e ficar milionário, entendeu? Não, mas eles acham isso. Mas você entendeu? É quase impossível isso, cara. Mas é possível em qualquer lugar do mundo. Nos Estados Unidos, quando o cara faz uma faculdade, ele tem anos que você acha que ele faz empréstimo na Irata. Vai pagando, continua pagando. O cara faz... O pai... preciso guardar dinheiro para pagar a faculdade do meu filho. O cara se forma, ele fica com uma dívida, muitas vezes, de anos. Fica. Não é verdade? Fica. Seja dentista, médico... Algumas profissões, alguns caras pagam mais rápido que outros, mas o cara sai da faculdade endividado. Aqui a gente imagina que a gente tem que sair, tudo pago, o governo tem que pagar tudo, o governo tem que dar instrumental, e quando a gente sai, tem que dar também emprego para você ganhar dinheiro para ir para as Maldivas. O que é isso? Não existe. Falei, é uma doce ilusão. É imaturidade, você acha? É imaturidade. É maturidade intelectual. Sim. Cara, se é o mundo atual que traz ilusões para as pessoas, só pode ser isso. Porque e tudo isso leva a uma coisa que a gente está vendo agora, que é o seguinte... Ansiedade total, cara. As pessoas... No CFO, um dado que 52% dos cirurgiões dentistas, após 3 anos de formado, mais da metade, saem da profissão. Talvez, a gente tinha perguntado isso um tempo atrás. Você falou naquele programa que a gente fez lá no bate-papo. 52%. Isso é bem exatamente essa decepção, né? Que acaba tendo, que não é uma decepção não previsível. 5 anos você está no começo da caminhada. Então, ou seja, o mercado só não fica mais saturado por causa dessa desistência. Olha só, não tem, é ruim pra não gente. Tem protético para o laboratório, não tem assistente técnico para o laboratório. É difícil você contratar auxiliar de consultório. Você não tem. É difícil. Então, olha só, tudo que engloba em volta da odontologia está faltando emprego. Se eu falar para você que um técnico em prótese dental ganha mais que um dentista e precisa só de 2 anos de formação. Mas técnico, porque o cara quer ser doutor, entendeu? Mas alguém me escreveu uma vez, né, que eu gosto da dica pra quem quer começar odontologia. Eu falei, cara, faça um curso pra ser TPD e se vire ceramista, cara. Porque não tem. Tem as melhores profissões dos Estados Unidos. Pode clicar no Google se você quiser. Sabe qual é a primeira? Não, sem formação. Auxiliar de dentista. Não estou mentindo. A segunda, auxiliar de ortodontista. Que é outra categoria. Né? É outra categoria. É outra. Melhor, nos consultórios, não vou falar os nomes aqui do pessoal lá dos Estados Unidos que a gente conhece, a secretária da clínica dos nossos amigos lá, ela tem casa nos Hamptons, pô. Ela é assistente. Tem muito dentista hoje. Protéticos foram embora, tudo. Tem muito dentista do Brasil trabalhando como assistente no Brasil. E não tem nada de demérito. Nenhum demérito. Ou se eu tiver técnico em prótese dental, se você estiver escutando só pense. Se uma pessoa consegue ser treinada, fazer uma cirurgia no cérebro, você acha que você não consegue fazer o acabamento e pintar um dente? Já que o computador faz 70% de tudo daqui a pouco?
Pensa nisso, pensa no futuro. Você não precisa ser dentista sempre. Um amigo meu ligou assim, falou, não tô achando protético pro meu laboratório. Falei, cara, tá cheio de dentista sem emprego. Pega um dentista bom de mão e pague bem ele, meio período. Você vai ver, ele vira um protético de mão cheia. Então o mercado é gigante, cara. E ele não precisa fazer 2 anos de... Tem muita gente fazendo o curso de ceramista muito rápido, aprendendo com os caras muito bons e começando a aplicar. Então, por exemplo, eu recebo muito essa pergunta também. Eu formei, eu não tenho emprego, e os empregos que surgem, eles pagam muito baixo salário. E eu falo assim, putz, às vezes vale a pena você trabalhar em uma outra coisa, outra profissão, enquanto você está fazendo especialização, trabalha numa loja, pra não desaprender. Não importa. Mas não quer. Vai dar mais dinheiro do que esse salário, muito mais, e você vai investindo num curso e vai se preparando melhor. Só que o status não permite, sabe? Isso é típico Brasil, né? Verdade. Colônia brasileiro. Que Né? as pessoas colonial. vão achar... Que vão achar de eu trabalhando tipo, hoje eu tava no metrô, até indo pra zona... Porque eu fui treinar lá na Zona Sul, né? Então, tava na Zona Norte, fui atravessar a cidade, né? Você pega um carro, você fica 2 dias no carro em São Paulo, né? Segunda-feira de manhã. Aí eu tava no metrô, pensando que, pô, o metrô é metrô, né? Ele vai rápido, ele vai mais rápido, é mais inteligente. Mas quando eu tô em Nova York, as pessoas falam, quando eu ando de metrô, elas falam, mas você anda de metrô porque você mora em Nova York. Eu fiquei pensando assim, pô, qual o problema de andar em metrô no Brasil? Eu tava andando no metrô, sabe qual é o problema? Social. Porque você olha o metrô em Nova York, a classe baixa não é tão baixa e você não tem tanta diferença de classes, então você vê pessoas mescladas no metrô. E aqui você vê mais o pessoal que tá trabalhando pesado. E aí você não quer estar, entendeu? Não é uma questão do metrô, é uma questão do status. Isso é típico Brasil. Ai, ridículo, porra. Ai, o relógio. Relógio, cara. Sabe? Brasil. Então, pessoal, falamos hoje da formação do profissional, demos essa devaneada aqui em todas as questões que envolvem a formação de uma pessoa para odontologia, desde as questões sociais até aquelas que ela vai enfrentar no mercado, na visão aqui da nossa mesa, o que a gente pode esperar, o que você, jovem, pode esperar e o que você deve fazer. Pelo menos a nossa ideia aqui é estudar, se formar, buscar competência, ter paciência com o mercado, ficar de orelha em pé para tudo que está acontecendo, para poder criar o melhor caminho que é teu. Eu acho que todos aqui acreditam que não existe um caminho das pedras para as coisas, não existe um caminho certo, mas o melhor caminho é aquele que passa pela ciência, que passa pelo conhecimento e que tem paciência para esperar, para poder colher ali na frente.